Fala pessoal, tudo bem? Professor Rodolfo falando aqui e hoje eu quero gravar com vocês uma questão da prova da Petrobras de 2018, engenheiro eletricista. A questão que a gente vai conversar hoje está aí na tela, a gente vai ler e eu vou explicar o método que eu vou usar para resolver essa questão. Essa questão diz o seguinte: o circuito elétrico resistivo mostrado na figura a seguir, cujos valores resistivos estão impressos no circuito, é alimentado por uma fonte de tensão contínua. Então a gente tem aqui um circuito e a fonte de tensão contínua aqui que ele está falando. E a questão diz o seguinte: conectando-se os bornes de um amperímetro ideal entre os pontos 1 e 2 do circuito, para realizar uma medida de corrente, o valor obtido em miliamperes será. Bom, pessoal, o que ele está falando aqui? A gente vai colocar entre esses pontos 1 e 2 aqui, a gente vai colocar um amperímetro, tá? Então a gente vai ter aqui um amperímetro. E o amperímetro ele tem resistência nula, resistência interna nula, tá? Então o que acontece se eu fizer o equivalente dessa resistência com essas duas aqui? Esse equivalente vai ser zero. Em termos físicos, o que significa? Toda a corrente vai passar por aqui, ó. Então aqui eu vou chamar de uma corrente I3, tá? Corrente I3. E a corrente que que passaria por aqui, ó, uma corrente talvez I4, ela é igual a zero. Por quê? Essa corrente que passa aqui, ó, pelo resistor de 600 ohms, tá? Ela vai passar diretamente aqui pela corrente I3, tá? Inclusive, eu posso até já forçar aqui, ó, que essa corrente é a própria corrente I3, porque aqui é uma resistência zero. Tá? Primeiro passo, tá? Então vamos calcular o valor de fato dessa corrente 3. Qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo, tá, pessoal, é a gente fazer uma técnica chamada de transformação de fontes, que a gente precisa deixar o circuito de uma forma que é fácil aplicar o segundo passo. Tá? Então a gente vai fazer uma transformação de fontes. Tá? Nesse circuito aqui, a gente vai transformar essa fonte de tensão, que é 24 volts, em uma fonte equivalente, né, uma resistência. Aqui a gente tem uma fonte em série com a resistência, a gente vai transformar ela numa fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência. Então, já desenhando aqui, a gente vai ter, né, essa fonte aqui de corrente em paralelo aqui com a mesma resistência, né? No caso ali era 240, né, que está em série, então ela vai aparecer aqui igual a 240. A gente já desenha o restante do circuito. A gente precisa primeiro calcular o valor aqui dessa fonte. Se aqui é 24 volts, o valor ali da fonte de corrente, tá, pessoal? A gente vai chamar essa fonte de I. Ela vai ser a divisão da tensão pela resistência. Então, é V sobre R. A gente sabe que o valor da fonte é 24 e a resistência vale 240. Isso aqui vai dar 0,1 ampere. Como ele quer a resposta em miliamperes, para facilitar a nossa vida, eu já vou colocar isso aqui em miliampere. Basta eu multiplicar por 1000. Então isso aqui vai dar 100 miliamperes. Tá? Bom, então eu já posso colocar esse valor aqui, tá? Então essa fonte aqui é de 100 miliamperes. E o que a gente faz aqui com esse resistor de 400 e esse de 600? A gente vai desenhar eles aqui. Repare que esse de 400 aqui agora está em paralelo, né? Todos eles estão em paralelo. Tá? Então aqui, ó, a gente tem um resistor aqui de 400, também está aqui em paralelo. E aqui, tá, pessoal, como eu falei, esses dois resistores aqui, eles podem ser desconsiderados, porque não há qualquer passagem de corrente por ele. E esse resistor de 600, ele estaria aqui e aqui curto-circuitado, né? O desenho ali, né, mais prático, ele seria aqui, ó, 600. Então aqui a gente teria o amperímetro, tá? E aqui eu não vou nem desenhar esses outros dois aqui, porque a gente já sabe que não passa corrente por eles. Pessoal, isso aqui não é tão visual para a gente, tá? Como que é a melhor forma da gente desenhar isso aqui para fazer esse divisor de corrente? É eu ter todas as resistências em paralelo, tá? Então, não há qualquer problema, tá, de eu fazer isso aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Eu tenho o meu resistor aqui de 600, e aqui eu tenho o ponto 1, o ponto 2, né? Ponto 1, ponto 2, e aqui a gente tem o nosso amperímetro, né? Tá?
E agora a gente pode passar para o segundo passo. Mas antes de eu passar para o segundo passo, eu quero colocar aqui o valor das correntes. Eu tenho aqui que é o valor da corrente I3, aqui eu vou chamar de corrente I2, aqui de corrente I1 e aqui a própria corrente I. Eu não precisaria aqui dessas correntes I1 e da corrente I2, tá, pessoal? Eu vou usar ela só para explicar o conceito de, que é o segundo passo que a gente vai usar, que é, que a gente chama aqui de divisor de corrente. Então, o segundo passo é o divisor de corrente. O divisor de corrente é o seguinte: dado um circuito que a gente tem uma fonte de corrente ou uma fonte que a gente conheça essa corrente, né, a entrada da corrente em determinado nó, pode ser, se eu conhecesse essa corrente aqui, e eu quisesse calcular qualquer uma dessas correntes, é um dispositivo prático. Neste caso aqui, a gente quer calcular a corrente I3. Tá? Então, a corrente I3 aqui, pessoal, ela vai ser o inverso da resistência sobre a qual passa essa corrente. Então, 1 sobre 600, né? A gente está aqui, ó, a corrente I3 está passando pelo resistor de 600. Então, é 1 sobre o inverso dela, dividido, tá, pelo somatório dos inversos de todas as outras resistências. O que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Nada mais é do que uma resistência fazendo o equivalente em paralelo de determinadas resistências, tá? Na prática, o que a gente está fazendo isso é isso. Então, aqui vai ser 1 sobre 240, mais 1 sobre 400, mais 1 sobre 600. Tudo isso aqui vezes quem? Vezes a corrente I. E a gente sabe qual é o valor dessa corrente I. É 100 amperes. Então, eu já vou colocar aqui 100 amperes. E se a gente quisesse, se a questão perguntasse a corrente I1 ou a corrente I2, o que, que mudaria aqui? Mudaria apenas esse valor aqui, em vez de ser 600, e a gente quisesse calcular I1, em vez de 600, eu colocaria 240. A gente calcularia a corrente I1. Se eu quisesse calcular a corrente I2, em vez de 600 aqui, eu colocaria 400. O restante ficaria igual. Por isso que é um dispositivo mais prático, tá, pessoal? Aqui agora é resolver esse cálculo aqui, tá? Para a gente resolver isso aqui, claro, a gente precisa fazer o mínimo múltiplo comum disso aqui, que dá 1.200. Então, isso aqui vai dar 1.200. Os valores aqui, 1.200 por 240 é 5. Então, aqui vai ser 5. 1.200 por 400 é 3. 1.200 por 600 é 2. E aqui a gente mantém, tá? Tudo isso aqui vezes os 100 miliamperes. Então, a corrente I3, aqui ela vai ser dada, né? Que 5 mais 3 mais 2 é 10. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 600, 10 sobre 1.200. Tudo isso aqui vezes 100. Então, isso aqui vai dar, a gente precisa multiplicar aqui cruzado, né? Então, aqui vai dar 1.200 vezes 1, dividido por 600 vezes 10 vezes 100. Agora já está bem mais simples, né? Eu posso dividir 1.200 por 600, vai dar 2. Posso dividir 100 por 10, que vai dar 10. Então, vai ficar 2 vezes 10. A gente conclui, então, que a corrente I3 é igual a 20 miliamperes. Se a gente olhar aqui, pessoal, o gabarito é a letra C. Pessoal, espero ter recordado aqui, não era só resolver a questão, era que vocês recordassem esses dois passos, tá? Divisor, transformação de fonte. Então, a gente, primeiro passo, fez uma transformação. Segundo passo é o divisor de corrente. Até um próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no joinha, deixar aquele comentário. Muito obrigado e tchau.